Carlos Rodrigues, Rádio Central. Felipe, boa tarde. O Guarani tem um rendimento muito bom jogando em casa desde a sua chegada. São 3 vitórias em 3 jogos e agora abre o segundo turno no Brinco de Ouro contra o CSA, que é um time que vem em ascensão, briga contra o G4, tem atualmente a segunda melhor sequência invicta do campeonato. O que seu time precisa fazer para conseguir mais um bom resultado? As atuações anteriores em casa, em que o time conseguiu vencer, repetir as atuações ou atuações parecidas, são suficientes? Ou você acredita que precisa melhorar? A gente precisa continuar crescendo, não só para enfrentar o CSA, mas por causa da competição forte que é a Série B. É mais uma equipe difícil que nós vamos enfrentar, mas nós estamos preparados, trabalhando bastante para esse crescimento da equipe. É o início de trabalho, já com bons resultados e a expectativa é de fazer outro bom jogo em casa e manter essa força nossa dentro de casa contra o CSA. E em relação ao time também queria saber de você, né? Você teve aí perto, né? Quase uma semana, pouco menos de uma semana aí de trabalho para essa partida depois do jogo contra o Juventude. Havia expectativa até da volta de alguns jogadores importantes, principalmente o Bidu e o Vagninho, mas pelas informações que a gente tem, eles não devem ter condições ainda de jogo. Como é que você pensa o seu time? É uma manutenção da base? É alguma troca pontual? É claro que você não vai revelar o time, mas você estudou alguma alteração pela questão técnica, até em questão do que você observou do CSA, ou você pensa numa sequência? A maneira que a gente vem trabalhando é de preparar todos os atletas, de que todos eles entendam, né, a linha de trabalho, a maneira de jogar, as movimentações, o que a gente pede em cada momento da partida. E aí, assim sendo, todos vão evoluir, todos estarão prontos e a gente vai escolher o que for melhor para a semana, para a partida, para o Guarani. Enfim, isso é dia a dia. A escolha da equipe é sempre no dia a dia, nunca antes, nunca um pré-julgamento, nem uma escalação antecipada, porque eu valorizo muito o dia a dia de trabalho, os treinamentos, a aplicação dos atletas, e o mais importante é a gente estar com todo mundo preparado como está. Marcos Luiz, Rádio Bandeirantes. Felipe, é certo dizer que o segundo turno é mais difícil do que o primeiro? E o que fazer de diferente, na sua opinião? Na verdade, eu não tenho nem condição de dividir o primeiro para o segundo, né? Minha trajetória é de 5 jogos e assim que eu vim pensando em crescimento desde a minha chegada. Então, essa análise de primeiro e segundo turno, para mim, corta um pouco pelo momento da minha chegada. Eu acho que é pensar sempre em crescer, pensar sempre no próximo jogo. É lógico que equipes que têm um trabalho a longo prazo, como foi o nosso último adversário, né, tinha um trabalho ali já de longo prazo, desde o início da competição. Tem um sincronismo maior, tem um entrosamento maior, mas a gente vem superando essa ausência de tempo com muita aplicação, muita dedicação, principalmente dos atletas. Eu sempre elogio aqui a postura deles, porque eu tenho certeza que é isso que está fazendo a diferença. Essa atitude positiva dos atletas, da entrega, né, de entender a ideia que a gente está passando de jogo, de procurar fazer, mesmo num espaço curto de tempo, é isso que está nos dando uma pontuação boa nesses 5 jogos. Se eu não estou enganado, nesses 5 jogos é a terceira melhor campanha, se fizesse recorte na competição. Então a gente está satisfeito pelo empenho dos atletas, pela dedicação, e está mostrando isso também em resultados. Que a gente continue nesse caminho, que com certeza a gente vai pontuar bem nesse segundo turno, se assim ficar. A gente sabe que você vem testando opções desde a sua chegada, mas nesse momento dá-nos a impressão de que o Guarani está entrando nos eixos. É mais fácil trabalhar a parte tática do que o emocional do time? Não, acho que tudo tem o seu peso. Tanto o lado emocional quanto a parte tática tem o seu peso, a parte física, técnica, enfim. A gente procura trabalhar como um todo, sem esquecer nenhum desses fatores, porque todos eles são importantes. A parte emocional de uma equipe que está brigando ainda perto da zona de rebaixamento é muito importante de ser fortalecida. E mesmo quando você está, né, numa pontuação muito boa, você tem que trazer o equilíbrio. Enfim, a gente não perde a atenção em nenhum desses fatores para que a gente seja cada vez mais forte. Essa é a nossa ideia.
Ah, pois não, Washington Melo, canal Esportes Online. Felipe, qual é o tamanho da importância de se iniciar o retorno com uma vitória diante do CSA? Qual foi a conversa, o que você pediu aos jogadores especificamente para o jogo desta sexta-feira? Um abraço. Eu venho pedindo jogo a jogo para que seja o jogo, né? Para que seja o jogo das nossas vidas, para que a gente não deixe passar em branco nenhuma partida, que a gente lute pelos 3 pontos em todas elas, e assim sendo a gente vai continuar pontuando bem, eu não tenho dúvida disso. E os atletas têm feito isso, têm se dedicado ao máximo, têm honrado a camisa, e eu estou muito orgulhoso desse grupo, desse elenco, desses atletas que vêm se doando ao máximo, seja nos jogos quanto nos treinamentos também diariamente. Felipe, você esteve ontem, no estádio Brinco de Ouro da Princesa acompanhando o jogo do time da Copa Paulista, onde o Guarani perdeu por 5-0. Você gostaria de falar alguma coisa? Qual foi a sua reação depois de um placar elástico como esse, o time jogando em casa? O meu intuito de estar presente é para acompanhar, a equipe de baixo, que antecede ao profissional, e alguns atletas especificamente, principalmente o alemão que desceu para jogar e para ganhar ritmo, ou seja, ele não foi rebaixado e sim uma oportunidade, já que a gente tem um campeonato onde uma equipe sub-23 nossa possa disputar contra outras equipes profissionais e ter essa utilização de alguns atletas para ganhar ritmo, para dar uma sequência, às vezes algum atleta que volte de lesão e precise fazer um jogo, enfim. A gente vai utilizar da melhor maneira possível. O alemão é de enaltecer a postura dele, procurou ajudar a equipe, trabalhou seriamente, foi isso que a gente pediu e o atleta cumpriu perfeitamente, está de parabéns e já vai concentrar com a gente para o próximo jogo. Eu acho que além do desempenho técnico que a gente sempre vai analisar, tem a questão do lado humano, de respeitar a instituição, de valorizar a instituição, de honrar com a camisa do clube. Isso eu não abro mão e esses atletas estão demonstrando isso. Então o gesto do alemão de aceitar reforçar a equipe do Sub-23 para ele ganhar ritmo e para aproveitar essa partida foi um gesto nobre com o clube e isso também serve de exemplo para outros atletas. Quando a gente precisar, a gente vai utilizar e sempre defendendo as cores do Guarani com honra, com brio e com dignidade. Oswaldo Luiz, EPTV, boa tarde, Felipe. Dá pra gente considerar a campanha do Guarani em antes e depois da tua chegada. Praticamente o mesmo número de pontos somados com você e antes de você. A partir de agora é aquela tal contagem regressiva para alcançar os 45, que é o número mágico. São 19 decisões, você vai trabalhar assim o elenco, o teu grupo, mentalmente? Isso. São 19 decisões e a gente vai buscar vencer as 19 partidas, sabendo que não é fácil, sabendo que dificilmente uma equipe conseguirá, mas é com esse espírito que a gente vai entrar em cada partida, focando jogo a jogo, sem pensar nos 45 pontos, nos 50, 55, enfim. Nós vamos buscar o máximo possível de pontos e assim sendo, a gente vai entrar em cada partida como se fosse a última. E diante desse cenário aí de 19 decisões, Felipe, até que ponto a condição emocional ela tem que estar rigorosamente alinhada para que a parte técnica, a parte tática sejam complementos? Qual o percentual de cada uma na sua avaliação nesse cenário do Guarani agora a partir do jogo de amanhã, quando começa o segundo turno? Como eu falei anteriormente, todos os fatores, seja ele técnico, mental, físico, são importantes para o desenvolvimento da equipe, e para o momento dela. E isso você vai, dentro da competição, administrando de acordo com o contexto. Não adianta eu definir aqui e te falar, a gente trabalha assim a parte mental, porque num esporte tão complexo, com tanta interferência externa e interna, você tem que estar sempre ligado, atento ao ambiente e gerindo ele da melhor maneira possível. Hoje nós temos um ambiente de respeito, um ambiente de muito trabalho
e que está dando resultado e vai continuar dando, se Deus quiser, para a equipe do Guarani. Gustavo Marques, Rádio e Portal Futebol Interior. Boa tarde, Felipe Conceição. Até uma pergunta por boa parte da torcida, o porquê do Murilo Rangel não jogar de titular. E a pergunta que eu tenho para você é a seguinte: você acha que é possível Murilo Rangel e Crispim começarem o jogo juntos? E como fazer para tornar isso possível? É possível todos os atletas atuarem. Assim, eu trabalho para todos e todos estão preparados para atuar na equipe do Guarani. A gente não tem só 11, 5, 3, 1 destaque, não. A gente tem que formar um coletivo forte, como está formando. Hoje a equipe não é de 1 ou 2 ou 3 atletas, é uma equipe forte que todo mundo tem sua função para cumprir. E no dia a dia você vai vendo quem está cumprindo melhor, quem tem a condição de ajudar melhor a equipe naquele momento. Não significa que em um outro momento também um outro atleta não possa ajudar mais, e a gente vai fazer as trocas sempre pensando no Guarani e não individualmente. Marco Guarizo, Rádio CBN. Felipe, o time do CSA está lutando lá em cima, como já foi dito aí por alguns colegas, mas você acredita numa equipe jogando de igual para igual no Brinco? Você, por exemplo, sempre fala que o Guarani mantém o mesmo estilo dentro e fora de casa. Você espera um CSA dando espaços para o Guarani atacar? Aí é a estratégia do Mozart, né? A minha equipe, lógico que a gente estuda o adversário, mas a minha equipe, seja dentro ou fora de casa, sempre vai buscar a vitória, com equilíbrio, cuidando da parte defensiva, mas sempre buscando a vitória. É assim que eu trabalho minhas equipes. É isso que me deixou muito feliz após o jogo do Juventude, não com resultado, claro, mas com o nosso desempenho, de buscar a vitória até o fim, de ser uma equipe corajosa, de ser uma equipe que criou situações de gol, foi agressiva no último terço, coisa que faltou um pouco contra o Vitória. Ou seja, isso a gente está construindo, né, em tão pouco tempo, e você já ter esse feedback do grupo, da equipe, de que eles vão lutar pela vitória até o final é muito importante. E a gente, assim como foi na partida contra o Juventude, a gente vai entrar na partida contra o CFCA para vencer. Felipe, no meio-campo você tem utilizado o Arthur Rezende, né, como um segundo volante ali, mas teve problemas nesse período de lesão do Persson, saída do Igor, Lucas Abreu também se contundiu, mas quando jogou não jogou bem. O Rickson foi um pedido seu, o jogador está chegando, vai integrar o elenco do Guarani em breve? Sim, é uma peça de reposição para a contusão do Persson, né? O departamento médico já nos passou que a contusão do Persson, infelizmente, é séria. Então vai demorar bastante a recuperação dele, e a gente agiu rápido, Michel, o presidente, o clube, enfim, agiram rápido para essa peça de reposição. O Rickson é um atleta que eu conheço desde a base do Botafogo, e a gente torce para que nos ajude o clube, é esse o intuito. José Carlos Martins, Web Rádio, Morada do Som. Felipe Conceição, boa tarde. Você gosta de um time com bastante intensidade. Contra o CSA, agora na sexta-feira, você pretende montar um time mais ofensivo ou um time mais cauteloso para poder buscar esses 3 pontos no Brinco de Ouro? Obrigado. No início da pergunta você já disse, eu gosto de um time agressivo, intenso, então a gente vai buscar a vitória desde o início. Lógico, de maneira equilibrada, com consistência defensiva. A gente trabalha tanto a parte ofensiva como defensiva para que a gente consiga a vitória. Não adianta você ser agressivo ofensivamente e não estar com uma boa defesa durante a partida. Então a gente trabalha todos os momentos do jogo, seja ele ofensivo, defensivo, as transições, para que tenha uma equipe equilibrada, consistente, mas sem deixar de buscar a vitória. A equipe do Guarani, contra quem for e qualquer lugar, vai sempre buscar a vitória. Luiz Felipe Leite, Rádio Brasil Campinas. Oi, Felipe. A minha primeira pergunta é a seguinte: no segundo turno, por uma questão de tabela, o Guarani fará mais jogos como mandante, ou seja, mais jogos no Brinco de Ouro, do que fora. Considerando a pandemia do novo coronavírus, que deixou os times sem a possibilidade de contar com os respectivos torcedores, há alguma vantagem de jogar em casa? E também, tendo em vista que o rendimento do Guarani jogando no Brinco de Ouro mudou,
o fato de jogar mais em casa vai poder possibilitar alguma coisa boa para o Guarani na sequência da Série B? É isso que a gente torce. Já que a gente, desde a minha chegada, a gente ainda não perdeu em casa e pontuamos muito bem, o que a gente torce e trabalha é para que se mantenha isso, né? Que mesmo com a ausência física da torcida, a gente está próximo a ela, né? A gente está dentro da nossa cidade, dentro do nosso estádio, e a gente sente esse ambiente do clube. Tem os funcionários, todo mundo dentro do clube trabalha e torce para que as vitórias venham. Então, esse ambiente que o Guarani tem ajuda muito. É o que a gente torce, é o que a gente espera, é fazer um grande segundo turno, um grande retorno e manter um aproveitamento bom dentro de casa. E, Felipe, minha segunda pergunta é a seguinte: com esse período de treinamento, você já sentiu evolução na chamada compactação da equipe? E a intensidade tem chance de ser aplicada nos 90 minutos de jogo? E o desgaste provocado pelo calendário impede que se chegue neste estágio, o estágio que você prevê para a equipe de estar em alto rendimento? Essa semana foi uma semana que engana, né? Porque a gente chegou de viagem na segunda, descansa, ainda recupera os atletas na terça que jogaram. Na quarta você faz um treino, mas também já é antivéspera, você não pode apertar muito. Enfim, mas tivemos os 2 dias de treinamento e aproveitamos ao máximo. A questão da intensidade é questão de hábito. Independente do calendário, se você ter um hábito de jogar dessa maneira, e isso a gente vai adquirir com o tempo e já está adquirindo, né? Cada tempo que passa, cada jogo que faz, cada semana de trabalho que tem, a gente vai chegando próximo a isso. Dá para fazer e dá para fazer todo jogo e nós vamos fazer todo jogo. Terminamos as perguntas dos nossos companheiros de imprensa, Felipe. Uma boa semana de trabalho, agora concentração, bom descanso, bom jogo, uma boa partida e a sua última mensagem para o nosso torcedor. Obrigado a todos pelo carinho e um abraço enorme para a torcida do Guarani, que eles possam continuar com a gente. Sempre falo isso porque a gente sente e a gente nos motiva com a presença deles, com o carinho deles, com as mensagens que têm chegado. Eu agradeço muito.